não tinha possibilidade de dizer nada, né? Então, a partir da nossa Constituição, isso foi colocado. Então, lá na Constituição, quando a gente vai para o artigo 198, ela coloca que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Aí ela enumera as diretrizes do SUS. Dentre essas diretrizes, nós temos essa aqui, ó, a terceira, participação da comunidade. E aí, como fazer essa participação da comunidade? Nós estamos lá em 1988, saindo da ditadura militar, onde as pessoas não tinham direito a falar, se reunir, e aí 3 anos depois da ditadura, a Constituição é mudada e diz assim, não, agora a população pode participar. Como é que eu vou fazer isso? Não sei fazer. Eu vim de 20 anos de ditadura. Como é que eu vou saber fazer isso? Então, em 1990, são aprovadas as leis orgânicas da saúde, que o Emerson também falou aqui, a Lei 8.080, que é a lei que é mais extensa, né, que trata do sistema de saúde, e a Lei 8.142, que vai tratar de duas coisas: do controle social, da participação popular e do repasse de recursos financeiros para estados e municípios. Justamente os artigos que o governo Collor tinha vetado na Lei 8.080. Tá? Então, o Congresso Nacional, né, em dezembro, ele se reúne e derruba o veto do presidente Collor, né, que ele tinha vetado participação popular e tinha vetado transferência de recursos. Quer dizer, ele não queria nem a sociedade controlando, nem passar dinheiro para estados e municípios. A sociedade mobilizada pressionou o Congresso. E o Congresso, então, derrubou o veto do Collor e repôs os artigos através dessa nova lei, que é a Lei 8.142. Ok? Então vamos a ela, porque essa lei que é a lei básica da participação popular do controle social. Então aqui ela dispõe sobre a Tancredo Sarney, né? Tancredo morre, Sarney assume o governo. E as pressões populares apertam o governo de Sarney para chamar uma conferência de saúde para discutir as questões de saúde do Brasil. Então, na 8ª conferência, por pressão popular, ela foi aberta à população, aos representantes. Então foram para lá o movimento contra a carestia, que naquela época a inflação do governo Sarney era 90% ao mês. Você recebia R$100 de salário no início do mês. Se você não corresse no supermercado e comprasse, tocasse comida, se você fosse comprar na última semana do mês, aquele dinheiro valia R$20. Aquele 100 que você recebeu, se deixasse em casa, ia perder. Era 80% de inflação, 80% no mês. Essa inflação hoje, quem tem opções, de todo o tempo, está chamando a população aqui para discutir. Então, como é que funciona o negócio? Vocês aqui, à tarde ou agora no final da manhã, vão elaborar as propostas, que serão de 3 maneiras. As propostas para o próprio município de Malha Urbana e as propostas que estão mandando para o Estado e para o Nacional. As de Malha Urbana vão compor o relatório da Conferência de Malha Urbana, que a Secretaria de Saúde vai pegar esse relatório e vai construir um plano de ação para os 4 anos de trabalho. E qual é o papel do Conselho nisso? É fiscalizar se as ações de saúde estão sendo feitas de acordo com o plano que foi feito de acordo com as propostas de saída da conferência. É esse o papel do conselheiro. Por isso que o conselho tem que se reunir todo mês. A gente tem município que não tem essas reuniões. E a gente vai ver na própria Lei 8.142, não está aqui legislado, mas eu posso adiantar, que para receber recurso federal, né, a lei define que o município, para receber recurso federal, tem que ter o fundo de saúde, que é uma conta separada da conta da prefeitura,
administrada pelo secretário, e tem que ter o Conselho Municipal de Saúde paritário e funcionando. Se, por exemplo, não tiver reuniões regulares, e se a paridade do Conselho pode estar reunindo, mas ele tem 12 membros e está reunindo só 8, ele não está paritário. Isso pode botar o município numa situação de bloqueio de verbas federais. Olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente é conselheiro. A gente tem que ir para as reuniões. As reuniões têm que acontecer. Tem que acontecer pelo menos uma vez por mês. Né? Então veja a responsabilidade de quem assume a função de conselheiro, né, municipal de saúde. Então, assim, a liberação de recursos federais é condicionada ao funcionamento do conselho. Quando você, por exemplo, no município de Maria Urbana, quer implantar uma outra equipe de saúde da família, ou quer implantar uma equipe de saúde bucal numa equipe de saúde da família que já tem, a primeira coisa que a CIB e o Ministério pedem é a ata do conselho que aprovou aquilo ali. Quando você pede uma reforma no centro de saúde para pegar dinheiro no governo federal para ajudar na compra de equipamento ou na reforma do prédio, eles pedem, além da planta, eles pedem a ata do conselho que aprovou aquela reforma. Então veja a importância da gente estar com os nossos conselhos paritários e funcionando permanentemente. Tá? Isso vocês têm que estar fazendo a reflexão, né, que eu não sei como é que é a situação daqui. As suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído. Então, das reuniões do conselho, sai uma resolução e aí o prefeito assina, homologa essa resolução. Ele não tem como dizer não. Ele tem que homologar, ele é obrigado a homologar. Tá? Então veja que esse princípio do conselho ser deliberativo é muito forte. Eu votei, o conselho está paritário, então tem legalidade. Votei, disse que é para fazer isso, o prefeito tem que assinar embaixo. Tá? Então a gente vai ver mais à frente aqui. Isso a própria lei já diz. A representação dos usuários do conselho, né, tem que ser paritária. Vamos entender a paridade em relação aos demais segmentos. Não está exercendo o seu papel de conselho, eu vou buscar esses outros órgãos. Quais são os outros órgãos? O Ministério Público. Né? O promotor de justiça da cidade, ele tem por obrigação, é seu dever de ofício, fiscalizar a lei. E dentro das leis que ele tem que fiscalizar, está a Lei 8.142 e a Lei 8.080. Se o conselho não estiver resolvendo, busca a promotoria, promotor de justiça. Lá em Rio Branco, como a capital é maior, o Ministério Público, ele especializou as promotorias. Então você tem a promotoria do meio ambiente, a promotoria de cidadania e tem uma promotoria só para a saúde. No interior, não tem como fazer isso. Então os promotores são como se, fazendo uma comparação com a medicina, como se fossem clínicos gerais. Eles cuidam de tudo, desde o homicídio até o roubo de galinha e até a falta de atendimento na unidade de saúde. Então, busquem o promotor, ou a promotora, não sei quem está. Que poderia ter sido convidado para a conferência também, que seria bem-vindo. Né? As casas legislativas. Né? A Câmara de Vereadores tem a obrigação de fiscalizar a saúde. A Assembleia Legislativa tem a obrigação de fiscalizar a Secretaria Estadual de Saúde. A Câmara Federal e o Senado Federal têm a obrigação de fiscalizar o Ministério da Saúde. Tá? É outro parceiro nessa questão. Tribunal de Contas, tanto do Estado da União. Se a gente sabe, tem indício de desvio de verba federal, aciona o Tribunal de Contas da União, tem representação em Rio Branco. Se tem de desvio de verba estadual, Tribunal de Contas estaduais, o municipal, Tribunal de Contas estaduais. Eles vêm fazer auditoria, eles vêm orientar os gestores, né? Às vezes não é nem desvio, às vezes é não saber, às vezes aplicar as coisas. Outra possibilidade é a imprensa. Hoje, um dos maiores órgãos do controle social é a imprensa. Lá em Branco, qualquer coisa que a pessoa dá, bota no jornal, vai para a rádio, vai para a televisão, né? Coloca isso. A ouvidoria do SUS. Os municípios já estão
se organizando para isso, o Estado também já está se organizando para isso, para ter um 0800 dentro da própria secretaria, que a pessoa liga, ou então vai lá, faz uma denúncia, ou uma reclamação, e a própria secretaria vai tentar resolver. Em vez de fazer muito barulho, muita confusão, vai lá, ó, eu queria fazer, bota um formulário, por exemplo, na unidade de saúde, coloca uma caixinha lá de sugestões e reclamações, e coloca um funcionário para no final do dia recolher aquilo para o gerente ler e ver o que as pessoas estão achando, né? Isso é ouvidoria, né? E a auditoria do SUS, né? Temos a auditoria federal, a auditoria estadual, que também vem para ver a questão da aplicação dos recursos, e a defensoria pública. Naqueles casos que você não pode pagar o advogado, você pode recorrer ao defensor público. Tá? O Pacto 2006, ele coloca algumas ações também para o controle social, que os municípios e estados devem fazer no controle social. Né? Então, apoiar os conselhos de saúde, então a Secretaria tem que apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde. Está colocado no Pacto. Apoiar o processo de formação dos conselheiros. Não é só eu lá dar meu nome para ser conselheiro, eu tenho que entender da função de conselheiro, eu tenho que ter curso para entender que a função é de extrema responsabilidade. Quando você, conselheiro, aprova as contas de uma secretaria, e se tem falcatrua, você, para a justiça,